Corcunda de Notre Dame é um dos clássicos da Disney que talvez tenha feito parte da infância de muitos de nós. A história da animação é inspirada na obra de Victor Hugo, escrita em 1831. No desenho, vemos a história de uma criança que nasce deformada e passa a ser criada pelo arquidiácono Claude Frollo e, por causa de sua deformidade, é chamado de Quasimodo ou semi-formado. A história nos mostra como Quasimodo sofre nas mãos de Frollo, o qual é intolerante e um pseudo-religioso, formando para nós uma das mais clássicas histórias de como a falsa religião prejudica os mais fracos. Frollo é o tipo falso religioso que se esconde atrás de vestes sacerdotais e de uma expressão de fé. Enquanto alguns costumam disfarçar a falsa religião por trás de boas palavras, Frollo nem isso. Suas palavras não são sequer falsamente amorosas, mas totalmente condenatórias. São preconceituosas e até escravizadoras. À primeira vista, Frollo poderia ser visto como aquele que representa, de forma idônea, aqueles que são líderes religiosos. No entanto, ele está mais para um falso mestre e para um hipócrita religioso. A falta de compaixão de Frollo em relação a Quasimodo é pungente. Seus abusos são mascarados na suntuosidade arquitetônica da Catedral de Notre Dame. Assim como o resplendor catedrático esconde os abusos, da mesma forma a religiosidade de Frollo esconde um homem de coração perverso. Os abusos feitos a Quasimodo são dignos de um homem que de fato não conheceu o amor de Deus e que não sabe expressá-lo aos necessitados. Quasimodo é enclausurado em uma religiosidade escravizante. A simbologia de sair da catedral nada mais é que a busca de uma libertação dessas amarras religiosas. Frollo é a representação literária da realidade dos hipócritas religiosos que sempre existiram. Jesus, com severas palavras, condenou esses líderes judaicos porque através de suas práticas e duros ensinos eram um empecilho para que os pequeninos chegassem ao Senhor. Frollo é aquele religioso que, em nome da igreja, comete atrocidades e se esconde num falso resplendor de devoção. A falsa religiosidade de Frollo se manifesta até mesmo em seus desejos libidinosos por Esmeralda. Ao mesmo tempo que condena Esmeralda por causa de sua vida cigana, ele nutre por ela desejos ardentes. Em vez de lutar contra os próprios desejos, Frollo coloca toda a culpa em Esmeralda por seu pecado. Ele se vê como um homem justo e bom e por isso pode se orgulhar. E o refrão canta: Desejo eterno do mal é o estoque. E enquanto foge das vozes condenatórias, grita: não é a mim a quem culpais. Ao que as vozes respondem: é a vós. A todo tempo culpando Esmeralda por seus desejos incontidos. Ele a deseja possuir, mas sua religiosidade o condena. E como resposta, em vez de arrependimento pessoal, há a culpabilização do outro por um pecado que é dele. O fogo no qual é visto a silhueta de Esmeralda dançando, tanto simboliza o fogo da paixão de Frollo, quanto o fogo do inferno no qual ele a condena, sem saber que está condenando a si mesmo. A autojustiça é aquilo que faz o hipócrita religioso dizer: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Novamente, a bela Catedral de Notre Dame serve de metáfora para a falsa religiosidade de Frollo. Esmeralda fica presa na catedral, impedida de sair, como se a religião aprisionasse as pessoas. Entretanto, ao contrário de Frollo, o nosso Senhor andou com pecadores e prostitutas. A religião pregada por Cristo não os aprisionava em catedrais, mas os libertava dos grilhões de seus pecados e das intransigentes demandas farisaicas. Perto do fim, o subestimado Quasimodo é quem diz aquilo que de mais bíblico poderia ser dito. Não, escute você! A minha vida inteira você disse que o mundo é um lugar sombrio e cruel, mas agora vejo que as únicas coisas sombrias e cruéis lá fora são as pessoas como você! Não adianta deslocarmos nossas culpas aos outros. O mal do mundo é o pecado que habita em cada um de nós. Fugir dessa realidade nos conforma à falsa religiosidade de Frollo, que se expressa em justiça própria, em escravidão do outro, em moralismo fingido e em fuga de responsabilidades. Uma vez que assumimos nosso pecado, diferente de Frollo, que fugia das vozes incriminatórias, podemos encontrar perdão e uma voz de consolo em Cristo Jesus. Frollo também é o símbolo de todos os grandes falsos mestres que já surgiram outrora e que existem hoje em dia. Infelizmente, os anticristos surgirão pregando doutrinas de demônios e falsa religião de barganha, moralismo ou ascetismo. Não se deixe enganar. O destino desses e de todo aquele que esconde seu pecado sob uma máscara de falsa religião é como o destino de Frollo, é serem engolidos pelo fogo do inferno
que usavam para condenar os outros. Em Cristo encontramos a verdadeira religião que liberta, que santifica, que evoca responsabilidades, que propaga amor. Jesus nos libertou para que sejamos filhos amados do Senhor da glória e não mais escravos do pecado e da falsa religião. Em Cristo temos a liberdade de desfrutar da verdadeira vida, longe das catedrais das falsas religiões, mas recebendo perdão e graça daquele que conhece as nossas más formações e que tomou para si o fogo que era nosso. O Mundo Cópia existe para poder trazer reflexões cristãs a partir de elementos da cultura. E você agora pode ser membro do nosso canal e nos ajudar a deixar esse canal ainda maior. Aqui embaixo existem níveis de recompensas para cada apoiador e você recebe conteúdos exclusivos por isso. Se inscreva, nos ajude a ter mais programas por semana e propaga essa palavra para mais gente.